é uma representação específica, né, de um momento, e ela traz, então, essa positivação, esse caráter de algo que não é ruim, que é esperado por alguns que têm uma vida considerada boêmia, noturna, prazerosa e intelectual. Com o passar do tempo, e isso não é um tempo exagerado, para a história é um tempo curto, inclusive, as representações literárias da tuberculose elas vão ganhar uma nova conotação, né? Óbvio, isso não é regra, né? Não é que tudo mude, mas existe um movimento que pode ser percebido de mudança, né? E essa mudança diz respeito a uma caracterização e uma vinculação da tuberculose com um novo tipo de parcela da população que está caracterizada como uma população mais pobre, de condição social ruim, e que deveria ser, então, a partir daquele momento, combatida. A tuberculose passa a ser característica de uma vida degenerada, né? E de pessoas, então, que deveriam ser, de alguma forma, que eram, né, tidas como um problema para a sociedade. Então, percebam, é esse exercício de mudança de representação que a gente deve ter como principal foco na unidade 4. Né? Claro, tem várias informações que nos permitem conhecer mais sobre essa relação. Mas o foco central aqui é essa modificação na representação para a história um curto espaço de tempo. De uma representação que atrelava a tuberculose à vida boêmia e à intelectualidade, para uma representação relacionada a uma vida degenerada, típica daqueles que não eram morigerados. Tá? Não sei se alguém já leu o material, mas eu gostaria de saber se vocês perceberam essa diferenciação ou se não leram. Só me expliquem, né? Simone, se você tinha notado essa característica, acho que isso é central para a gente entender a unidade 4. Ótimo. Terezinha também. Mônica? Perfeito. E o que a gente pode atrelar a essa mudança, pessoal? Nós como historiadores, ou quase historiadores. Por que muda? Alguém conseguiria explicar? Por que de uma representação positivada nós temos essa mudança de representação? Nós como historiadores que pensamos, né, alguns fatores para tentar explicar algo, qual seria o caminho para tentar entender isso? Alguém consegue sugerir alguma possibilidade? Não entendeu a pergunta, Simone? Vou repetir. Se fosse para a gente apontar o porquê da mudança da representação, por que acontece a mudança? Entendendo a literatura como fonte histórica, por que a gente sugere que a tuberculose deixou de ser representada positivamente para ser altamente criticada, né? Relacionada a pessoas que tinham uma representação negativa socialmente. A Terezinha colocou que porque virou epidemia. Seria uma sugestão, né, Terezinha, mas a epidemia ela já era comum há algum tempo. Né? A tuberculose é uma doença que se prolifera muito rapidamente, ela é bastante contagiosa e ela há muito tempo estava instalada, sobretudo no Brasil, mas sobretudo lá no Rio de Janeiro, que é o que estamos estudando. Né? Bem, eu acho que tentando propor, né, uma saída, algumas características do contexto mesmo
Isso, esse é o segundo momento, né, Simone? Isso mesmo, né? Mas por que antes não era assim? Né? Por que chega-se a essa conclusão? Apenas os menos favorecidos, né? Por quê? Essa é justamente a pergunta. Eu acho que uma das saídas para a gente tentar explicar é justamente a concepção que nós temos, né, a partir ali do início do século XX, sobretudo, final do XIX, mas sobretudo no XX, algumas ideologias, né, que vão estar bastante fortes aqui no Brasil. Lembram que a gente estudou em certo momento, e vocês vão estudar isso com mais calma nas disciplinas de História do Brasil, existe toda uma lógica, uma ideologia importada da Europa de que o caminho a ser seguido diz respeito, ao caminho do progresso. Né? Tem-se a Europa como modelo e as teorias raciais, por exemplo, europeias, vão ser importadas para cá, dando origem a uma série de políticas, né, e de comportamentos que estavam atrelados a essa busca pela modernidade, a essa busca por ser um país civilizado, progressista. Bem, essas ideias, elas também estão relacionadas ao combate às doenças. Num país que se pretende moderno, civilizado, aos moldes europeus, a doença, a tuberculose, ela passa a ser entendida como um entrave à modernidade. Né? Um país moderno não pode conviver com uma doença que mata tanta gente. Né? Nós temos aqui os preceitos eugenistas, por exemplo, que vão apontar que um dos caminhos de melhoria da raça, né, segundo as teorias da época, era justamente a higiene e o combate às doenças. Né? A higiene entendida como a melhoria dos corpos e como medidas sanitárias e, obviamente, interligadas a elas, o combate a algumas doenças. Né? Então, é por isso, sobretudo, que a gente deve entender a mudança de perspectiva. A partir do momento que as ideias vindas da Europa, sobretudo, elas ganham voz no Brasil e passam a ser entendidas como um caminho para que o país se tornasse um país civilizado e organizado, o combate às doenças está atrelado a isso. Né? A tuberculose, então, deixa de ser relacionada à intelectualidade e passa a ser relacionada às pessoas que, de certa forma, também eram consideradas degeneradas. Né? Percebam, é esse caminho de mudança que a literatura nos permite apontar. Não só esse, né? Mas o objetivo aqui do material é esse. Como a literatura demonstra uma mudança de perspectiva, aqui de caráter ideológico. Como que uma doença que já tinha sido exaltada por alguns literatos passa a ser recorrentemente tida como uma marca do nosso atraso, da nossa degeneração. Justamente porque é num contexto específico em que essas ideias aqui são valorizadas que essa mudança acontece. Tá? Terezinha, você falou do mal dos séculos românticos, né? Isso ainda numa perspectiva em que a doença era entendida como algo não prazeroso, mas como algo que não era tão ruim assim. Identificava pessoas destacadas. Né? A mudança de ideologia, sobretudo na perspectiva da busca pelo progresso, que elenca, que relaciona os mestiços, os mais pobres, os doentes, os ignorantes ao atraso, incumbe a literatura também de construir uma representação diferente da tuberculose, que passa a ser negativada, né? E a ser relacionada ao atraso e à ideia de morte. Tudo bem? Essa explicação ficou clara, queridos? Podem me responder, por favor? Se alguém ficou com dúvida, eu posso tentar repetir, ou não sei. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, me apontem. Leandro, isso é uma das perspectivas. Sim, isso sim. Nós temos, sobretudo na década de 30 e 40 do século XX,
sobretudo depois do governo Vargas, né, essa busca por uma identidade nacional. E a identidade nacional passa por alguns projetos, né, de modernização do país, inclusive relacionados à eugenia, à higiene e à educação. Como vimos lá, inclusive, é o Vargas que vai inaugurar o Ministério da Educação e Saúde Pública, né? Uma das influências para a mudança de perspectiva das doenças, nesse caso específico que se propõe aqui da tuberculose, é justamente uma ideologia que inclui essa perspectiva de uma busca por um país mais moderno e progressista. Sim, isso mesmo. Tá? Obviamente que as ideias eugenistas que eu comentei aqui, elas são mais fortes, mas no começo do século, né? Então, a gente está falando aqui de um processo. E, por exemplo, quando eu estudei a eugenia especificamente na década de 30, ela ainda é muito recorrente nos médicos, nos meios médicos brasileiros, né? No Paraná, aqui a gente tem gente defendendo a eugenia abertamente. O Renato Kell vai trabalhar na década de 30, por exemplo, vai tentar influenciar a escrita da Constituição, né? Então, essas pitadas ideológicas aqui, elas se misturam. E essa busca do Vargas também como política de Estado por uma identidade, é uma identidade de um brasileiro idealizado, né? Que tem a ver com um Estado moderno. E uma dos combates de um Estado moderno é justamente contra a falta de higiene e as epidemias. Então, isso está atrelado e isso constitui, sim, uma explicação. Tudo bem? Pessoal, e daí como última característica, assim, já caminhando para o fim, como eu disse, eu pretendo fazer uma live mais curta, mas fiquem à vontade, por favor, para sugerir alguma coisa. Já no final da nossa unidade, daí tem o exemplo de uma obra específica, né, que é a obra lá da Dina Queiroz, que fala, né, sobre um contexto específico dentro de um hospital, né, de uma construção onde se isolava os doentes tuberculosos. Isso também vai ser uma prática, né, a partir do governo Vargas, sobretudo, de Estado, de construção de vilas de isolamento para algumas doenças, né. A tuberculose ela não vai ser assim algo tão famoso, mas, por exemplo, os rancenianos vão ser objetos de isolamento compulsório durante bom tempo, né, do século XX. Tá? Bem, o Floradas na Serra, que é essa obra da Dina Queiroz, ele retrata, né, um cenário específico, mas que nos ajudaria a pensar algumas características desse contexto. Né? Passado em Campos do Jordão, a primeira retrato que a gente tem é essa característica do isolamento, e isso, né, só para que fique claro como a história usa a literatura, né, por exemplo, é algo que obviamente que outras fontes nos permitiriam visualizar isso. Mas é uma das vezes, né, a prática do isolamento é uma prática de saúde, uma política dita, que é bastante comum naquela época. E isso é representado no livro da Dina Queiroz, Floradas da Serra. Tá? Nós temos uma espécie de crítica ao sistema público, né? As condições que os doentes vão enfrentar, questão de sanatórios e pensões que são ambientes bastante pesados, né? E que na obra dela vão ser retratados. Nós também temos, eu acho que isso é bastante interessante para quem se interessa mais por essa perspectiva das sensações, dos sentimentos, do medo, que falávamos disso, né, do medo, da greve começou que é essa perspectiva de como, né, o contágio era percebido pelas pessoas. Acho que isso, para quem estuda as questões relacionadas ao medo, aos sentimentos, às questões psicológicas, né, traz uma fonte bastante rica para análise. Como que a sociedade do momento, né, na qual ela vivia, percebia a questão do contágio da tuberculose. Né?
Não sei se vocês sabem, a tuberculose hoje é uma doença que é tratável, né? Porém, mesmo na atualidade, ela é de difícil cura. As pessoas que tomam medicação para tuberculose, se elas não aderirem ao tratamento corretamente, e são vários comprimidos que são bastante difíceis de serem tomados, porque causam sensações ruins, né, tanto de digestão como de problemas adversos, a cura fica difícil. Né? Naquele momento, é um ambiente ainda mais pesado, porque, obviamente, o tratamento não é tão eficaz, o sistema público não tem condições de tratar todo mundo, e a tuberculose, se não for tratada, além de ser altamente contagiosa, ela é bastante mortal. Né? Não sei se alguém conhece alguém que tenha tido, que tem, não sei. Hoje já não é tão mais comum, né? Apesar de ela existir, e o governo gasta bastante dinheiro com isso hoje em dia. Né? Então percebam, né? Essa esfera de um imaginário de medo com a contaminação. Isso, Simone, perfeito. Essa tentativa de analisar como que os sentimentos de uma época, né, também definem algumas das escolhas das pessoas. Né? É meio que uma sentença de morte para alguns, né, em determinado momento. E isso faz com que as pessoas, obviamente, cada um teria uma atitude diante de uma sentença de morte, né? Mas obviamente que muitos, né, vão se desapegar de alguns valores impostos pela sociedade e que vão caminhar nesses novos caminhos. Acho que dá para fazer uma analogia com o que era a AIDS, né? Até pouquíssimo tempo, né? Até uns 20 anos atrás, eu acho, que era entendida como uma sentença de morte. Né? Todos aqui devem lembrar, acho que todos são mais ou menos da mesma idade do professor. Não, são mais jovens que eu, desculpem. Mas era bastante comum. Né? Eu, na minha juventude, convivi com o início da epidemia de AIDS, e eu lembro que conhecer um aidético, né, naquela época assim chamado, inclusive com, obviamente, um peso bastante violento aqui, né, que é essa nomeação, né, esse estereótipo que era dado, era realmente algo bastante preocupante. Né? As pessoas viam aquilo como sentença de morte. E depois o tratamento vai ser bastante eficiente. Hoje em dia, apesar de ainda pessoas morrerem por AIDS, né, se elas aderem ao tratamento, elas têm condições de vida relativamente boas. É mais ou menos isso, né? Como as pessoas lidam com uma doença que, por vezes, vai sentenciá-las à morte. Né? É esse tipo de percepção no imaginário coletivo que a literatura também permite perceber. Quem que me perguntou isso aqui? Desculpem, eu não consegui ver. Simone, aqui não é uma sentença, não é assim uma conclusão. Né? Não é uma conclusão, todo tuberculoso é promíscuo. É uma representação social. Né? Ou seja, você viu que aquele lá está tuberculoso? Mas ele é um promíscuo. É essa a relação. Né? Então não é uma determinação, uma conclusão. É como que as pessoas estabelecem relações com alguma coisa. Né? Por isso que eu me lembrei aqui da AIDS, porque eu lembro que existia todo um preconceito. Né? Quando alguém aparecia com AIDS, isso numa sociedade, se hoje, né, vivemos em tempos conservadores, há 20, 30 anos atrás, também tem, né, essa questão. Nós tínhamos como se fosse uma relação do que a gente imaginava ser o doente. Né? O doente era aquilo porque era promíscuo, porque se drogava, ou porque era homossexual. Durante a epidemia de AIDS isso era muito comum. Né? Criou-se um preconceito, um estereótipo para os doentes de AIDS.
Estou falando aqui, mas ninguém comentou sobre isso, mas alguém viveu esse momento, né? Lembram-se disso ou não? Assumir a doença era um tabu, né? Lembro muito bem que algumas pessoas famosas não assumiam, né? Não assumiam porque era sinônimo de promiscuidade. E era mesmo? Não, não era. Na realidade, não é. Mas existe uma representação construída pela sociedade que acaba embasando alguns preconceitos. Isso, perfeito. Pode ser. Como qualquer um de nós pode ser. Né? Mas não tem uma relação direta. Não está doente porque é promíscuo e isso é uma regra. Tem muito promíscuo que não está doente. E o que é ser promíscuo? Né? Também tem isso. A própria palavra promiscuidade me parece algo que pode ser problematizado. Tudo bem, no material ali é específico porque está falando de uma época específica. Mas hoje em dia, né, o que é ser promíscuo? Não sei. Não sei explicar se isso é sempre negativo. Né? O que é ser promíscuo? Entendem? Eu acho que esse é um posicionamento importante para nós como historiadores. Né? O não julgamento e a tentativa de compreensão. Né? Muito fácil relacionar algumas coisas ruins com outras coisas ruins e é fácil, mas não é correto. Né? As pessoas que passaram tanto pela tuberculose há 100 anos, cento e poucos anos, quanto as que passaram pela AIDS no começo há 20 anos, sofreram muito. Né? E sofrem até hoje, mas sofreram muito mais. Né? Sempre atreladas a caminhos que se julgam incorretos pela sociedade. Tá? É nessa perspectiva. Queridos, eu acho que a princípio é isso. Alguém perguntou sobre o Machado de Assis e a tuberculose. Queridos, eu tenho pouca informação a mais, eu vou ser bem sincero. Tenho pouca informação a mais do que o material traz. Terezinha, posso pesquisar, se você quiser, posso me informar mais. Né? Sei da presença, isso é importante para nós como historiadores, porque demonstra que aquilo era importante. Né? Se as pessoas escreviam sobre aquilo, é porque aquilo era algo que é um componente daquela sociedade, que traz preocupação. A literatura ela se baseia nisso, né, em algo que tenha ancoragem, que tenha uma certa relevância, e é isso que, para os historiadores, a tuberculose, para isso que as obras literárias que têm a tuberculose servem, né, para a gente dimensionar a importância daquilo. Se o Machado de Assis falava sobre isso, obviamente é algo que o incomodava, né, e que era presente naquela sociedade. Isso, Mônica, isso faz parte da resposta da atividade, sim. Né? Esse exercício de dimensionar a mudança de representação, que eu acabei de elencar aqui e tentei refletir com vocês, deve ser inserido na atividade, sim. Como que uma representação positivada deixou de ser e passou a ser atrelada à morte e a características ruins, negativas. Né? E o porquê disso? Isso precisa estar na resposta sim. Queridos, quase 8 horas pelo meu relógio, 8. Gostaria só de dar um último 2 minutos, se vocês quiserem, para considerações. Alguma questão a mais? Ficou claro, pelo menos, esse cerne da nossa unidade 4? Se quiserem que eu comente mais alguma coisa, por favor, me escreva. Tudo bem? O silêncio não precisamos de mais nada? Queridos, então, acredito que a princípio é isso. Né? Eu espero que vocês, por favor, façam com tempo para feedback nessa atividade. Os tutores estão com parâmetros para orientá-los, para que vocês atinjam notas razoáveis, minimamente. Né? E, claro, o importante aqui é aprender. Eu acho que a presença na web é crucial por isso, né? Que a gente acaba tendo uma perspectiva de análise fundamentada pelo professor. Mas, por favor, utilizem-se do feedback para terem também essa perspectiva de nota atendida. Ok? Leandro, sim. Você acho que chegou depois um pouquinho. Eu tentei explicitar o porquê da mudança, né? Eu acho que um dos colegas, inclusive, não sei se foi São Mateus, alguma coisa assim, questionou a mudança. Só que
o que ele questiona lá não é verdadeiro. Ele questionou o seguinte: por que vocês mudaram de última hora de domingo para sábado? Nós não mudamos. Desde o começo, o cronograma está com horário para sábado. Prova e seminário. Certo? Todos concordam? Acho que vocês olharam lá e sabiam disso. O que a gente mudou, e o Leandro aqui faz a gente perceber, né? Isso, perfeito. O que a gente tentou fazer, né, Leandro, e eu estava tentando explicar para as meninas, primeiro, diminuir o tempo no polo, diminuir o cansaço de todos, né, porque obviamente é uma atividade extenuante. E nos preocupamos também bastante, né, sobretudo com as coisas que aconteceram recentemente, com a volta de vocês, né, porque muitos de vocês provavelmente vão voltar no mesmo dia, e a gente ficou preocupado com essa volta tarde da noite, cansado, para chegar em casa de madrugada, né? Então, a Miriam, na verdade, essa preocupação, eu concordei com ela, e a gente falou com a formadora que vai ser a responsável pela atividade, e solicitamos a ela que tente enxugar a atividade, né? Para que a gente, claro, não deixe de lado a aprendizagem, né? Ela é um momento importante, de crucial importância, né, na formação de vocês, mas ao mesmo tempo que a gente tente ser objetivo, né? Que a gente consiga conciliar a objetividade à produção. Isso, perfeito, Leandro, né? Então, é isso. É uma tentativa da gente terminar antes para que todos voltem para casa menos cansados e mais seguros, né? Pensando nisso que a gente tentou encurtar. Isso, Andressa, eu acho que isso não é um problema. Eu tenho pensado nisso, né? A gente coloca o horário lá, mas, por exemplo, está para as 5, mas se terminamos todos às 4h15, a prova, podemos começar às 4h30, né? Então, acho que também tem o bom senso incluso aqui. Óbvio que a gente não pode deixar lá em aberto, porque existe uma organização a ser feita, né? Nós somos cobrados para organizar horários. Mas eu entendo o que você disse, né? Eu acho que fizemos a prova, todos terminaram, todos medidos, podemos começar meia hora antes? Começamos, né? Eu vou sugerir, inclusive, a todos que façam isso, tá bom? E a mudança foi feita, que bom, Leandro, que você percebeu esse ponto positivo. Sinceramente, foi pensando em todos. Claro, nós também estamos lá, nós também estamos cansados e vamos viajar. Mas foi, sobretudo, pensando em vocês, né? Para diminuir um pouco o cansaço e a gente tentar voltar com mais calma e seguros todos, né? Que também é o nosso objetivo, para casa. Tá bom? Queridos, obrigado pela companhia. Desculpem o começo atribulado. Mas uma web sem um começo atribulado não é uma web, né? Pelo menos para mim, ultimamente, não tem sido. Pelo menos eu consegui a imagem hoje. Gostaria de agradecer a companhia de vocês e desejar que todos tenham um bom finalzinho de disciplina. Continuo à disposição e me escrevam se precisarem, tá bom? Nos vemos, então, nas atividades presenciais nos polos, ok? Obrigado, boa noite.